é um dos assuntos, tô falando de listas, tá? É um dos assuntos mais importantes na programação, tá? Como eu falei pra vocês, todo aplicativo que você usa, cara, você tá trabalhando com lista o tempo todo. Igual eu falei pra vocês, o Instagram é uma lista de fotos, tá? Os seus amigos nos stories lá é uma lista de amigos. Se o cara tem 3 stories, cada um tem uma listinha com os stories dele, 3 stories, 2, 5. O Facebook é assim, é uma lista de amigos, é uma lista de postagens, tá? Uma lista de comentários. O iFood é assim, o Spotify é assim, é uma playlist. O que é uma playlist? É uma música, é uma lista de músicas, tá? Então, é normal, tá? Você ter uma certa dificuldade, mas é muito importante que você corra atrás e você entenda bem lista, porque lista é um assunto, como eu falei pra vocês, muito importante, vocês vão usar muito no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, tá? Então, eu vou dedicar essa aula aqui a falar um pouco mais sobre listas, tá? Eu sei que tem gente que já fez, tem gente que tá de boa. Se vocês até... Ó, quem já fez a lista e tá sossegado, estão até dispensados, pode ir lá tirar um cochilo, fazer o que você quiser, tomar café, ajudar o pessoal da sua casa a fazer alguma tarefa. Mas conhecimento nunca é demais, tá? Eu realmente acho que mesmo se você conseguiu fazer a lista bem, talvez eu te explique alguma coisinha aqui que você... Ah, isso eu não sabia. Nossa, eu posso fazer dessa forma então? Então é sempre bom, tá? E pra você que tá com dificuldade, cara, gruda aí, gruda na tela aí porque é a sua oportunidade, tá? Eu não vou corrigir, não vou fazer os exercícios da lista, tá? Mas eu vou fazer alguns exercícios aqui, a gente vai criar algumas coisas. E aí eu vou tentar explicar melhor, de uma forma diferente talvez, da forma como eu já expliquei antes, e alguns casos específicos, como que a gente vai trabalhar com essas listas, tá? O que a gente pode fazer com elas, como... Teve algumas pessoas que me chamaram lá no WhatsApp com uma dúvida, por exemplo, Daniel, o que é percorrer uma lista? Para percorrer uma lista, utilize o while. Aí as pessoas falavam assim, algumas, Daniel, como é percorrer uma lista? Eu vou explicar como percorrer uma lista, tá? Qual pode ser o tamanho da lista? Kbyte, mega. Na verdade, é o tamanho da memória do seu computador, certo? Deixa eu só ver se outra pergunta. Os professores estão lá com um monte de tarefa e não está dando tempo, eu imagino. E agora querem que a gente coloque em dia até amanhã. Tenso. Olha, o tamanho da lista, ela não tem um tamanho limite, tá? Fixo, por exemplo, assim, 10, 20, 30, 1000, não. Cada vez que você cria uma lista e você vai adicionando elementos na lista, você vai ocupando memória do seu computador, tá? E a memória, cara, no Python, deixa eu ver aqui como que é no Python. O tamanho dos... Porque assim, eu sei o padrão, tá? Do int, do char, essas coisas, mas no Python eu não tenho certeza o tamanho dos tipos. Types, sizes. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, um inteiro convencional, que é o que a gente usa lá, o nosso int, ele usa 1 byte. É o normal, né? E aí a gente tem de 16 bits, que ele é... Não, se bem que não é isso aqui não. O nosso int comum é esse aqui, ó, é o 32. Ele usa 4 bytes. Tá? O nosso caractere, que usa 1 byte. Então a gente tem o booleano aqui que usa 1 byte, né? 01. Beleza, o float em geral aqui usa 2. Então imagine que você vai ter uma lista de 10 números, 10 int, tá? Você vai guardar a idade de 10 alunos. Então você vai ter aqui, ó, o int, ele tem tamanho 4. Então se você tiver 10 int, você vai ter 40 bytes. É pouquinho, 40 bytes. Agora se você tiver uma nota de aluno, de uma prova, por exemplo, aí você tem um float, né? Um float convencional aqui, com precisão 16, que está passando de bom para nota, ele tem um tamanho 2, tá? Então você vai ter aqui 20 bytes. Ou se você usar... Se bem que eu acho que o padrão do float é o single. É o de 32, é 4 também. Então vai ser o mesmo tamanho. Tá? Se você guardar uma palavra, por exemplo,
celular. 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 É isso mesmo. 7. 7 letras. Cada letra... Cadê o char aqui? Aqui. Cada letra gasta 1 byte. Então você vai gastar 7 bytes. Tá? Então normalmente esses são os tamanhos. E aí, cara, vai embora. Pensa, 1 mega. Deixa eu criar um arquivo aqui. Elará. Vou chamar de listas 2. Por exemplo, você tem 1K. 1K são 1024 bytes, certo? Se você dividir isso aqui por 4, dividido por 4, você tem 256. Então, ó, 1K você pode guardar 256 posições numa lista de números, tá? Ou pode guardar uma lista com 1024 letras, se for só letras simples, char, tá? Então, mais ou menos essa conta. Tem algumas coisinhas a mais envolvidas, tipo o endereço para guardar a posição da memória, umas coisinhas assim. Mas em geral, cara, essas listas aqui não é isso que vai derrubar o seu computador, não. Tá bom? Tem como excluir uma variável, digamos, se eu crio uma variável B e não preciso mais usá-la. O que eu faço? Ela vai ficar lá para sempre? Tem algumas formas de você excluir essa variável, tá? Se você colocar, por exemplo, imagine que você tem uma variável chamada B, igual você falou. Tá, deixa eu te explicar uma coisa primeiro, tá? São boas perguntas essas, tá? É bom, você está começando a ficar curioso, entender como é que é o funcionamento do computador de verdade. Essa variável, ela só existe durante a execução do seu programa, tá? Ela é destruída no final. Na verdade, ela não é destruída, ela é desalocada. Ou seja, o espaço ele é marcado como livre, certo? Então imagina que você tem um lugar com um monte de gavetas, tá? Um armário com 10 gavetas, beleza? Da primeira até a 10ª. E aí alguém vira para você e fala: olha, eu preciso guardar essas toalhas aqui, certo? Você vai lá e guarda, e você percebe que você vai precisar de 2 gavetas, tá? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo melhor. Quarto de hotel. É melhor do que gavetas. Imagine que você tem um prédio, tá? Com um monte de quartos para hospedar pessoas, certo? E aí você tem quartos que só cabe uma pessoa, certo? Tem uma cama de solteiro. Você tem quartos que cabem 2 pessoas, ou 2 camas de solteiro ou uma de casal. E você tem quartos que cabem 4 pessoas, tá? Então você tem vários quartos de vários tamanhos diferentes. E esses quartos, eles são reservados somente enquanto o hóspede está lá, sabe? Agora, imagina a situação de você chegar lá, reservar um quarto, você vai dormir lá 2 noites, você viaja para São Paulo, que seja, Santa Vitória, você vai para Santa Vitória passar férias em Santa Vitória, aí você passou 2 dias lá, aí você vai embora. Aí o quarto era o quarto 101, tá? No momento que você vai embora, você deixa de usar esse quarto, tá? Então o que o pessoal do hotel faz? Vai lá, limpa o quarto, joga o lixo fora, troca o lençol, troca as fronhas, troca as toalhas, tá? Deixa tudo limpinho. Pra quê? Pra que quando outra pessoa precisar do quarto, o quarto esteja vago. É exatamente assim que funciona a memória do computador, tá? A sua memória, ela fica sendo usada enquanto tem alguém usando. E quem que é esse alguém? Os programas, tá? Então, quando você faz um programa aqui, que você cria uma variável B, tá? Vou criar essa variável B aqui e vou imprimir ela. Coisa mais simples possível. Print, B. Se eu executar isso aqui agora, olha o que vai acontecer. Ainda não existe variável, tá? Nesse momento, a variável... Nossa, onde que esse negócio vai parar, Jesus?
Deixa eu mover esse negócio para baixo. Bottom. Meu Deus. Gente do céu. O negócio vai ficar aqui mesmo, não é possível. Me ajuda. Não tem só bottom? Bottom left. Aqui. Hoje eu tô muito noob. Então, no momento que eu dei play aqui para executar, foi bem rápido. Mas ele fez o quê? Ele correu lá e falou: eu preciso de uma variável para guardar um inteiro. Tem um valor aí? Tem um espaço vazio? Aí o gerenciador de memória, que é o sistema operacional, o Windows no caso, ou o Mac, ele vai chegar, ou o Linux, ele vai chegar e falar: pera aí que eu vou reservar para você. Achei aqui. É o espaço 25, vai lá e coloca lá. Beleza. Então ele vai chegar lá no 25, vai pegar 4 espacinhos, 4 bytes e vai guardar essa variável. Tá? E vai embora. E aí ele vai falar, em algum momento, eu preciso do B. Ele vai falar, o B tá onde? No 25. Pega lá pra mim então. O cara vai lá no 25, isso no print, tá? Pega o B, que é 4, o valor 4, e traz pro programa, que ele pediu aqui pra imprimir. Imprimiu. Hora que acabou, galera, valeu, obrigado, terminei aqui. Bom descanso pra vocês. É isso que ele vai fazer, ele dá tchau pro sistema operacional. O sistema operacional vai lá e fala, obrigado pela visita, obrigado pela preferência. Aí ele vai mandar os funcionários dele falar o seguinte, olha, vê lá qual o programa, o listas 2, desculpa, qual o espaço de memória o listas 2 estava usando e limpa pra mim. Então ele vai lá e vai limpar e vai deixar tudo vazio de novo, tá? Então quando outro programa for usar, tá vazio aquele espaço. Então a memória, ela é usada só, as variáveis, por exemplo, né, são usadas só durante a execução do programa. A hora que o seu programa para de executar, ele apaga todas, tá bom? Professor, aumenta o tamanho das letras. Vou aumentar. A Disney. Vocês gostam da Disney? Eu gosto da Disney. Bom, beleza, então vamos voltar. Exatamente, a variável não existia até o programa iniciar, tá? No momento que o programa é executado, ela começa a existir. No momento que o programa é desligado, finalizado, ela deixa de existir. Algumas variáveis, elas deixam de existir antes. Você pode, por vontade própria, matar a variável, destruir ela, desalocar no caso. Ou algumas variáveis ela tem uma vida, um ciclo de vida que vai durar só algum tempo. Quando a gente chegar em função, eu vou explicar melhor para vocês como que é esse ciclo de tempo, tá? Bom, vamos então falar das nossas queridas listas. A gente estava falando aqui... Sorry, moça, não falo inglês. A gente estava falando... Nós estávamos falando de playlist agora há pouco, né? Então vamos fazer uma playlist, certo? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada playlist, certo? E aí eu vou falar que é uma lista, como abrindo e fechando colchete. Então aqui eu estou criando uma lista. Eu estou aqui com o documento que eu passei para vocês, com os métodos, tá? Para a gente consultando aqui. Criei uma playlist. Tem algumas formas que eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e começar a colocar as músicas uma depois da outra aqui, tá? Eu quero que vocês
me digam músicas. Só que não música obscena, tá? Por favor. Citem músicas aí. Sua música favorita de todos os tempos aí no chat. Pra eu colocar aqui. Vamos lá. Aguardando. E aí, eu vou percorrer, eu vou simplesmente colocar as músicas aqui. Home. Quem canta Home? Home. Mais música, gente. Vocês estão me zoando ou essas músicas realmente existem? Porque é só uma palavra. Coloca o cantor na frente pra mim saber quem é. Happier than ever. Disorder. Nossa, só música bad. Butter. Deixa eu ligar o word wrap aqui. Não tem word wrap aqui? Tem, né? Eu só não sei onde fica, pra variar. Suspicious Mind. Suspicious Mind. Tá bom. Ó, eu liguei o botãozinho aqui pra ele descer automático, tá, gente? Pra não... Ó, essa setinha aqui quer dizer que ele desceu a... Desceu, mas é a mesma linha ainda. Bom, aqui temos a nossa playlist. Tá? Vamos supor que eu quero mostrar essa playlist na tela, certo? E vou fazer uma coisa diferente daqui a pouco. Mais à frente eu faço isso. Então eu quero mostrar a minha playlist. Vamos colocar aqui, ó. Best. Melhores. Melhores tem S? Best. Ou é best? Melhor. Serve pra melhor. Vou botar português então, né? Para não ter perigo de errar. Bom, então ó, se a gente testar aqui, não vai acontecer nada, ele vai simplesmente escrever melhores e pronto. Só que agora eu quero percorrer a lista, tá? Andar a lista, um por um, tá? Eu expliquei para vocês como é que você percorre uma fila, como é que você percorre uma lista de alunos, numa sala de aula de verdade, naquela aula que eu expliquei sobre lista. O que é percorrer, gente? Percorrer é você olhar um a um, tá? Você vai lá, olha a primeira posição, depois olha a segunda, depois olha a terceira, depois olha a quarta, depois olha a quinta, até acabar, certo? Bom, tem um comando aqui que ele me fala o tamanho da lista, certo? Vocês lembram qual que é? Aqui, ó, tamanho da lista. O tamanho da lista é através da função len, tá? Len vem de length, tem que fazer a linguinha, que quer dizer comprimento. Ou seja, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada tamanho e falar que esse tamanho vai ser o len da lista. Como que chama a minha lista? Playlist. Tá bom? Então vamos lá. Agora, se eu quiser ver o tamanho da lista, basta eu dar um print tamanho, ou seja, 6. Vamos conferir? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Beleza, tá certo, sabe contar. Tem 6 músicas, tá? O que eu posso fazer então? Eu vou percorrer essa lista, olhando um a um. A primeira coisa que eu tenho que fazer para me percorrer é saber quantos elementos eu tenho na lista, tá? O Python ele tem umas funções que já dá percorrida automática e tal, mas eu quero que vocês aprendam o básico, que é percorrer usando números, que quando vocês forem para outra linguagem vai ficar mais fácil a migração, tá? Quando vocês forem para Java, JavaScript, PHP, C, o que seja, vocês vão estar acostumados a usar o while, vão estar acostumados a usar o for, tá? O for numérico. Vocês vão saber que isso mais à frente. Bom, o tamanho, tá? O tamanho vai me dar o tamanho da lista. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um enquanto. Lembra do enquanto? O enquanto serve para você percorrer as coisas. O enquanto te permite ir de um número até o outro, olhando um por um. Não é isso? Então, o que é percorrer a lista usando um while? É você começar na primeira posição e ir até a última posição, olhando um por um, tá? Vamos lá. Vamos criar uma variável aqui para que vai ser o nosso contador, o nosso i, que vai começar em 1, tá? Quero começar em 1 dessa vez, porque vai ser a primeira música, tá? Só que se eu começar em 1, eu vou ter um pequeno probleminha. Aqui, ó. O índice é um número que corresponde à posição na lista. Toda lista tem seu índice iniciado em 0, ou seja, a primeira posição da lista está no índice 0. Se eu começar em 1, eu vou perder a primeira posição. Quer ver? Vamos tentar? Vamos. Enquanto i for menor que tamanho, 2 pontinhos. Eu vou imprimir o nome da música, tá? Ó, print. Eu vou vir aqui, eu vou colocar um risquinho simples e eu vou colocar o nome da lista, o nome da música. Eu quero acessar qual lista? A lista chamada playlist, tá? Só que se eu colocar a palavra playlist inteira, olha o que vai acontecer. Não podemos esquecer de aumentar o nosso i, tá? Para o i valer 2, valer 3, valer 4, senão ele vai ficar infinito. Ó, vamos executar. Opa, olha só o que aconteceu. Ele imprimiu a lista inteira, lista inteira, lista inteira, lista inteira e lista inteira, tá? Quando você quer percorrer uma lista, você não quer sempre olhar a lista inteira. Você quer olhar elemento por elemento, tá bom? E como que você olha um elemento da lista? Usando o colchete. Olha lá, ó. Acessar um elemento da lista. Então, quando você coloca o colchete, você pode, entre o colchete, falar qual posição você quer pegar na lista, tá? Eu não vou repetir a aula toda. Se você está com dúvida nessas coisas básicas aqui, vai lá assistir a aula passada, tá? O que eu vou falar aqui são coisas um pouco mais resumidas. É mais na prática mesmo. Então, se eu quero acessar uma posição específica da lista, eu tenho que colocar o colchete, tá? Qual posição eu quero acessar? Eu quero acessar a posição 1, a 2, a 3, a 4? Sim, eu quero acessar todas essas. Só que o que eu coloco aqui então? Eu coloco 1, coloco 2, coloco 3. Vamos colocar 1, ver o que acontece? Choca. Tá? Vai acessar um monte de vezes só a posição 1. Posição 1 é essa aqui, ó. Lembra que essa aqui é a posição 0, tá? Só a posição 1. Então, não adianta colocar só 1. E se eu colocar só 0? Mesma coisa, tá? Ele vai acessar só a primeira posição. Quando eu quero percorrer uma lista, eu tenho que acessar usando a posição atual. Mas o que é a posição atual, Daniel? Você vai escrever atual aqui? Não vai escrever atual aqui.
Até poderia, tá? Só que daí você vai ter que mudar o nome da variável para atual. A minha variável atual é a variável i. Por quê? Porque o i ele vai mudando de valor, tá? Gente, para alguns isso aqui já está bem fixo, tá? Mas eu vou falar para quem não tá. Gente, a variável contador no while, no nosso exemplo aqui o i, é uma variável que ela muda de valor, tá? Se você vir aqui e colocar a variável nome e colocar João, você vai rodar o programa inteiro e essa variável sempre vai chamar João, a não ser que em algum momento você venha aqui e fala que ela vale José, tá? Então ela vale João aqui, ela vale João aqui, ela vale João aqui, ela vale João aqui, aqui ela vale José. Ela mudou de nome, tá? A variável i, ela tem o mesmo princípio. Ela vale 1 aqui. Aí aqui ela vale 1, aqui ela vale 1. Agora ela vale 1 também, só que depois dessa linha ela vai valer o quê? 1 mais 1, que é 2. Então, da próxima vez que o i for acessado, ele vai valer 2. E da próxima vez vai valer 3. E da próxima vai valer 4. Tá? Ele vai mudando de nome. Nome não, desculpa, de valor. O nome é o mesmo, é o i. Tá? Ele vai mudando de valor. Quer um exemplo? Que dia é hoje? Dia da semana. Que dia é hoje? Fala alto aí pra eu ouvir. Vamos lá. Hoje é dia de quê? TBT, né? Você sabe. TBT é qual dia? Quinta-feira, tá? Então, se eu... Vou colocar aqui embaixo só pra gente visualizar. A variável hoje. Se eu criar uma variável chamada hoje e falar que ela tem o valor do dia da semana de hoje, quanto que essa variável vai valer? Ela vai valer quinta-feira, certo? Então, hoje, essa variável vale quinta-feira, tá? E amanhã, quanto que vale a variável hoje? Amanhã. Como assim? Que coisa esquisita é essa? Se eu abrir esse programa amanhã, essa variável hoje tem que valer quanto? Sexta. E se eu abrisse esse programa ontem, quanto que a variável ia valer? Quarta. Tá? Então repara que a variável hoje, ela tem o mesmo nome, hoje, todo dia, hoje, ontem, amanhã. No dia que você acessa ela, chama hoje, tá? Tipo, eu posso mudar o nome para amanhã e para ontem e tal, mas é outra variável, tá? A variável amanhã, essa aqui, ela vale sexta. Tá? Essa aqui vale quinta. E a ontem vale quarta. Tá bom? Só que se eu acessar esse programa amanhã, tá? Depois de hoje. Amanhã a variável hoje vai valer quanto? Sexta. A variável ontem vai valer quanto? Quinta. E a variável amanhã vai valer quanto? Sábado. Reparou que essas variáveis elas mudam todo dia? Tá? Então hoje, um dia vai valer segunda, outro vai valer terça, quarta, quinta, sexta. Então quando você conversa com alguém, você fala hoje. Tá? Você não fala, por exemplo, assim... Daniel, que dia que vai ter... Que dia que é dia de TBT? Você vai falar hoje. Tá? Se for quinta-feira, você vai falar hoje. Certo? Agora se for na segunda-feira, você vai falar quinta-feira, você vai mudar. Mas o hoje você usa normalmente, tá? Para atribuir o valor daquele dia. Certo? A variável i, ela segue o mesmo princípio. Ela muda de valor, tá? Ela começa valendo 1.
Só que depois ela muda de valor. Da segunda vez que eu olhar, ela vale 2. Da terceira vez que eu olhar, vale 3. Da quarta vez que eu olhar, vale 4. E assim por diante. Então você nunca pode olhar para a variável i aqui e ver o número 1. E ver o número 2, número 3, número 4, número 10, número 20. Tá? Você tem que ver um número que muda. Tá? Quando eu olho para essa variável i, sabe o que eu vejo? Eu vejo vários números. Eu vejo o 1, vejo o 2, vejo 3, vejo 4, vejo 5 e vejo até o 5 só. Por quê? Porque o tamanho é 6. Tá? Por que eu vejo esses números todos? Porque eu sei que em algum momento ele vai valer 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3, depois vai valer 4, depois vai valer 5. Então, como eu estou acostumado já, eu olho para isso e não vejo um número mais, eu vejo vários. Eu vejo todas as possibilidades. Tá? Tô estranho aqui. Mas por quê? Porque é assim que funciona. Tá? Você olha para essa variável e você tem que entender que essa variável ela não é um número, são vários números. Cada momento é um. É igual quando eu te falo assim, ó. Cara, como que vai ser a sua semana? Tá? Você não vê a sua semana inteira. Certo? Você não vê um longo dia de 7 dias. Quando eu pergunto para você, como vai ser a sua semana? Você automaticamente separa a semana em 7 pedacinhos. Fiz assim, mas a outra mão estava com 2, é que você não viu. Em 7 pedacinhos. E você organiza cada dia na sua cabeça. Tá? Então você pensa o seguinte, ó. Cara, minha semana vai ser o seguinte, ó. Domingo eu vou ficar à toa. Segunda eu tenho aula de não sei quem. Terça eu tenho aula de não sei quem. Quarta, blá blá blá. Aí no sábado eu vou assistir filme. Tá? Então você separa. Então quando eu falo pra você como vai ser sua semana, você vê na sua cabeça automaticamente 7 dias. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Que os valores que vão estar aqui dentro do colchete, não é i, não é 1, não é 2, são vários valores que o i pode assumir. Tá bom? Então, se eu colocar o i, o que vai acontecer? Agora vai dar certo. Ó, imprimiu o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Ué, Daniel, mas eu imprimi o home. Por quê? Lembra que eu falei que a lista começa na posição 0? Então eu tenho que vir aqui e falar que o meu i vale 0. Então o meu i vai valer enquanto ele for menor que tamanho. Qual que é o meu tamanho? 6. Então enquanto o meu i for menor que 6, ele vai entrar. O 6 entra? Não entra. E se eu colocar menor ou igual? Vai dar erro. Por quê? Ó, ele falou que ele não conseguiu acessar a posição playlist i, quando o i está fora do limite. Tá? Então por isso que eu tenho que botar o menor nesse caso aqui. Agora sim vai imprimir todos, inclusive a música home. Beleza? Então, gente, isso é percorrer uma lista. É andar na lista. Olhar um por um. Tá? Vamos supor que eu tenho uma lista. Vou comentar isso aqui tudo. Ó. Tudo vazio agora. Que eu tenho uma lista de dias da semana. Dias, semana. Tá? E aí eu tenho aqui os dias. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que a semana começa no domingo. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 1 é domingo e assim por diante.
E aí eu quero saber que dia tem aula do Daniel. Que dia tem aula do Daniel? Esse dia aqui, certo? Eu vou olhar cada um desses elementos, cada um desses elementos da lista, cada dia, para procurar o dia 5, certo? Vamos supor que, eu não sei, eu estou olhando, então eu posso vir aqui digitar 5, é fácil. Mas o programa não pensa igual a gente, o programa tem que olhar um por um. E quando eu olho aqui, é porque o cérebro da gente é muito rápido, tá? A gente também olha todos para procurar os 5. Se eu embaralhar isso aqui, você vai ter que olhar um por um para descobrir os 5, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa variável contador aqui. Vai começar na posição 0, tá? Agora eu vou percorrer a lista procurando um elemento, um por um. Vamos lá. Enquanto i... esqueci do tamanho da lista. Tamanho igual a len dias da semana. O tamanho vai me responder quanto? 7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Enquanto i for menor que tamanho, eu vou fazer o seguinte agora. Não posso esquecer de aumentar o meu i, tá? Mais um. Eu vou procurar nessa lista uma condição que me satisfaça, que é qual? Procurar quinta-feira, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o dia atual, qual que é o dia atual? Dias, semana, posição i, ou seja, o dia atual for igual a 5. Por que 5? Porque é quinta-feira o dia que tem aula comigo. Eu vou escrever o seguinte, ó. Print aula com o Daniel. Certo? Só isso. Caso contrário, nada acontece. Tá? Vamos testar? Aula com o Daniel. Mas como assim? Só isso? É. Porque ele olhou um por um e só fez alguma coisa quando tem aula com o Daniel. Tá? Vamos fazer outra coisa? Vamos procurar então os dias da semana, os fins de semana? Agora vai ficar mais interessante. Tá? Vamos lá. Vou usar o mesmo if, tá? Porque ele vai cair em um dos casos. Agora, caso o dia da semana atual i for igual a 1 ou dias da semana i for igual a 7, eu vou imprimir o quê? Fim de semana. Uhul! Como se o estudante de F tivesse final de semana, né? Então, olha o que ele vai imprimir aqui pra mim. Opa! É OR. Errei a linguagem de programação, tá? É porque cada dia é uma linguagem diferente, aí baralho. Olha só. Fim de semana, uhul! Aula com o Daniel. Fim de semana, uhul! Por que ele fez isso antes e depois? Ele não começa a ler a lista da primeira posição? Então a primeira coisa que ele fez, ele olhou um aqui, e aí ele chegou e falou: 1 é igual a 5? Não. 1 é igual a 1? É. Fim de semana, uhul. Aí ele foi pro 2. 2 não aconteceu nada. 3 não aconteceu nada. 4 não aconteceu nada. 5 caiu aqui dentro. Aula com o Daniel. 6 não aconteceu nada. 7 caiu aqui dentro. Fim de semana. Vamos mais um? Olha como eu vou botar em ordem diferente, tá? De propósito isso. Dias da semana. O dia da semana atual, que é o meu dia I, é igual a 6. O que isso quer dizer? Sextou. Vamos lá.
Olha como ele está imprimindo na ordem dos dias da semana. Reparou? Mesmo eu colocando em ordem bagunçada aqui, de propósito, olha como eu fiz o último if para sexta-feira, do sextou. Só que mesmo assim, ele imprimiu antes do final de semana. Por quê? Porque ele olhou na ordem. Porque ele percorreu a lista, tá? Ele percorre a lista olhando todos os elementos, do primeiro até o último. Então ele olhou o primeiro cara, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, nessa ordem. Ele olhou o primeiro, domingo, final de semana. Segunda nada, terça nada, quarta nada, quinta, aula comigo. Sexta nada, sete. Opa, desculpa. Seis, sextou. E sete, fim de semana. Tá? Mesmo o if estando fora aqui da ordem, ele vai olhar isso aqui na ordem. Então a resposta vai ser na ordem. Tá? Professor, passa um exemplo pedindo algo para o usuário e colocando em uma lista. Interessante que o i vale 6, porém ele já sai do programa. Só dar um print para ver. Eu ia falar isso agora, Dani. Eu já ia perguntar se vai fazer o papel de OR. Faz em outras linguagens, tá? É porque no Python é OR mesmo. Beleza? Então, isso aqui eu estou percorrendo a lista, olhando para ver se alguma condição me satisfaz. No caso aqui, eu quero ver se essa condição vale 5, vale 1 ou 7, ou vale 6. É, 6 mesmo. Bom, por último, eu já ia fazer isso, tá, Daniele? Fazer um exemplo pedindo alguma coisa, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um programinha aqui que você pede pensar. Eu sabia que ia fazer, mas não pensei em como fazer. Uma lista de cidades? Não. Eu ia passar um exemplo aqui, eu tinha pensado, mas é melhor não. Porque ele é um pouco. Vai acabar confundindo vocês. Deixa eu ver aqui para não fazer para fazer um parecido, mas não muito igual. Isso permite a leitura do símbolo da pessoa, armazena os nomes de uma lista, após esse algoritmo cujo mas eu não vou depois rever, mas eu achei, não achei, tá lá. Que mais chamar o bora com os valores. Tá. Faz o seguinte então. Vamos colocar uma lista de preços, tá? No próximo trimestre eu já vou falar sobre algumas listas diferentes que você pode colocar mais de uma posição ao mesmo tempo, tá? Então você vai poder colocar, por exemplo, o nome do produto e o preço em uma lista. Mas por enquanto vamos só no preço, tá? Vai ser o seguinte. Ó. Peça para o usuário o preço de 5 produtos, tá? Armazene-os em uma lista e a seguir peça ao usuário até quanto ele quer pagar e mostre apenas os preços
menores ou iguais ao que ele informou. Então é o seguinte, ó. Você vai pedir para o usuário falar o preço de 5 produtos. R$1, R$2, 20, 30, 100, 1000, não importa, tá? E aí você vai guardar cada um desses elementos na lista. Beleza? Depois, vamos supor que são 2 usuários, tá? O primeiro é o usuário administrador, que vai preencher. Vou até colocar aqui. Peça para o usuário administrador, que é o dono da loja, e peça ao usuário cliente. É como se 2 pessoas participassem do programa, tá? Isso acontece. Tipo quando você vai lá na Netflix, alguém cadastrou os filmes na Netflix, tá? E você vai só assistir. Quando você vai no Spotify, alguém cadastrou as músicas lá, você vai só ouvir, tá? No iFood, alguém cadastrou os produtos lá, você vai só comer. Então, a primeira etapa é o dono do programa cadastrando os preços dos produtos e ele coloca no ar, coloca na internet, tá? E aí vem o cliente e coloca o preço para saber quantos produtos tem. Vou fazer melhor. Menores ou iguais ao que ele informou e quantos produtos. Não. E mostre quantos produtos estão abaixo desse preço e quais são esses preços. Agora vai ficar legal, tá? Então, um usuário vai preencher o valor dos produtos e depois ele vai colocar na internet, vamos supor. E um cara vai lá e vai colocar o preço. Eu quero pagar até R$10. E vai mostrar os produtos que são até R$10 e quantos produtos são. Então você vai contar também, vai fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou criar a minha lista de preços. Não coloca cedilha. Até hoje a gente colocando cedilha, acento. Pelo amor de Deus, né, gente? Estamos em setembro. Precos, tá? Não coloca cedilha, nem tio, essas coisas, tá bom? É uma lista vazia, precos, tá? Então vamos lá. A parte do administrador. Eu vou colocar um print na tela assim, ó, falando, ó. Administrador. Beleza. Então vamos criar uma variável chamada i, como sempre, tá? Começar no 0. E enquanto essa variável for menor que 5, por quê? Porque eu quero 5 produtos. Eu vou repetir isso aqui. Eu sempre faço isso antes para não esquecer. Mais um, tá? E aqui eu vou pedir os preços. Vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada preço. É diferente preço de preços, tá? Preço no singular é o preço que você vai pegar na hora. Preços é a lista de preços, tá bom? O preço vai ser... Você tem que lembrar que o preço ele pode ser um número quebrado, né? Pode ser 1,99, por exemplo, tá? Então você vai usar o float. Só input aqui primeiro. Informe. Opa. Preço do produto vou botar uma vírgula aqui só para botar o i. Só ficar bonitinho, tá? E como eu falei, pode ser float, né? Então vamos mudar aqui, float. Beleza. Então, testar.
Ué. Ah, tá. Eu não posso usar vírgula aqui. Dei bobeira. É no print que eu posso usar vírgula. Então eu vou ter que usar o nosso querido format aqui. Format I. Ó, informa o preço do produto 0. Deixa eu dar um espaço aqui. R$1,99. R$2. Tá funcionando. Beleza. Toda vez que o usuário informar o preço, eu vou colocar o preço na lista. Como que eu coloco o preço na lista? Usando o nosso querido append. Cadê aqui? Aqui, ó. Adicionar itens. Basta colocar o nome da lista, append e o valor. Como é que chama a minha lista? Vou colocar aqui, ó. Adicionando. Linguagem errada de novo. O preço na lista de preços. O preço informado. Mais um enter aqui. Como que eu faço isso? Qual é o nome da minha lista? Preços. Como é que eu faço para adicionar alguém na lista? Append. Qual valor eu quero adicionar? Preço. Ou seja, eu peguei o que o cara digitou, coloquei aqui. Tá? No final eu vou imprimir a lista, só para você ver. Ó, fora do while, tá? Print. Preços. Só para você ver que está funcionando. Ó, 0,99, 1,99, 2,99, 3,99, 4,99. Ó, essa aqui é a lista resultante. Tá vendo? Colocou 0,99 na primeira posição, 1,99 na segunda posição, 2,99 na terceira, 3,99 na quarta e 4,99 na quinta. Certo? Então, conforme o usuário for informando o valor do preço aqui, eu pego ele, coloco na lista. Mais uma vez, peço o valor, pego ele, coloco na lista. Mais uma vez, peço o valor, pego ele, coloco na lista. Tá? Vou fazer isso 5 vezes. Tá? Então, a primeira parte a gente já fez. Colocou os elementos na lista. Ótimo. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Lista de preços cadastrados. Tá bom? Agora eu vou dar um print aqui. Vou quebrar uma linhazinha, umas duas linhas. E vou colocar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Cliente. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é pra quebrar a linha, tá, gente? Pra dar Enter. Pra ele ficar uma linha embaixo da outra. Bom, agora é a parte do cliente. Eu vou pedir pro cliente para ele informar até quanto ele quer pagar. Certo? Vamos lá. Eu vou chamar essa variável de... Não vou usar preço, não. Eu vou usar... limite. Tá? Limite. Ele vai ser float também, tá bom? Porque é dinheiro, né? Input. Você quer... Eu não quero ofender o usuário, sabe? Você quer pagar quanto? Você quer ver os preços até qual valor? Tá? E ele vai informar esse limite. Aí que vem a parte
que nós já vimos aqui em cima. Eu vou percorrer a minha lista, olhando um por um, e vendo se o preço está no limite que o usuário quer pagar. Tá bom? Vamos lá. Vou criar a variável i de novo. Tá? Eu posso usar a mesma variável nesse caso, não tem problema. Bom que eu aproveito e economizo memória. Enquanto... esqueci do tamanho. Como sempre. Esqueço. Tamanho vai ser len de preços. Qual o nome da cidade onde só se usa append? Append sítio. Eu gostei dessa, muito boa. Por que o print é fora do while? Porque já não é mais uma condição. Na verdade, esse print aqui, ó, é porque se eu colocar o print aqui dentro, ele vai toda hora ficar imprimindo. Eu não quero imprimir toda hora, eu quero imprimir ele depois que isso terminar. Aqui, ó, é o fim do while. Fim do while. Tá? Se eu colocasse o print aqui dentro, ele ia toda hora pedir o preço e mostrar a lista. Pedir o preço e mostrar a lista. Pedir o preço e mostrar a lista. Eu não quero isso, eu quero mostrar só no final. Então, ó, i menor que tamanho. Coloquei esse parênteses de alerta aqui porque eu errei a linguagem de novo. Tá? Não posso esquecer de, como sempre. E agora, eu vou olhar cada um dos preços para ver se eles são menores ou iguais ao limite que o cara estipulou. Então vamos lá, ó. Se preços i for menor ou igual ao limite, eu estou colocando esse parênteses de novo, Jesus. Tá? Aí eu vou imprimir na tela o seguinte, ó. O produto tananã custa tananã. O que é esse tananã? Primeiro valor, eu vou colocar o i. Opa, esqueci do formato, Jesus. Formato. Ó, para esse primeiro colchete aqui eu vou colocar o i. Para o segundo colchete eu vou colocar o preços i. Ou seja, toda vez que ele encontrar um produto que esteja abaixo ou igual ao preço que o cara quer pagar, no máximo, eu vou falar que o produto 0 custa tanto, ou o produto 5 custa tanto. Tá bom? Vamos lá. Ó, percorri a lista. Vou colocar R$ 9,99, R$19,99, R$29,99, R$39,99, R$49,99. Lista de preços cadastrados. Beleza. Tá? Você quer ver os preços até qual valor? Eu quero ver os preços até R$30. Quero pagar até R$30. 30. Olha só. Ele vai percorrer essa lista, gente. Ele vai olhar a primeira posição. Primeira posição. É menor que 30? O limite vale 30. Tá? R$9,99 é menor que 30? É. Então eu imprimo na tela. R$19,99 é menor que 30? R$19,99 é menor que 30? É. Imprimo na tela. R$29,99, preço atual, tá? É menor que 30? É. Imprimo na tela. R$39,99 é menor que 30? Não, não é. Não imprimo. R$49,99 é menor que 30? Não é. Então não imprimo. Então foi isso que ele fez. Ele percorreu a lista olhando cada um dos preços e ao final
ele listou apenas os preços que satisfaziam essa condição. Tá? Gente, quando você usa o aplicativo no computador, no celular, ou programa na internet, site, qualquer coisa assim, em geral você está usando isso muito, tá? Imagina que você vai na Netflix e digita lá, ou você procura a categoria comédia, certo? A Netflix faz isso. Ela olha cada um dos seus filmes do catálogo dela e ela olha, é comédia? É, então põe na lista. É comédia? Não. É comédia? Não. É comédia? Não. É comédia? É, põe na lista. Tá? Ele faz isso toda hora, tá? Ele quer saber a lista de mais assistidos. O Spotify faz isso, tá? Para saber se as músicas que você quer ouvir, se está na sua lista. O tempo todo estão usando listas para mostrar para vocês. Ah, Daniel, então eu tenho que colocar os valores na ordem aqui? Não precisa. Eu coloquei na ordem só porque fica fácil digitar. Mas eu vou colocar fora da ordem na próxima vez, você vai ver que não faz diferença. Igual não fez diferença aqui no dia da semana, tá? Agora falta só eu contar, eu pedi para contar também, né? Ó, mostre quantos produtos estão abaixo desse preço. Beleza. Vamos lá. Então eu vou criar uma variável aqui chamado, vou chamar de baratos. Baratos. Até agora não tem nenhum barato. Toda vez... não é aqui não. Desculpa. É aqui, ó. Baratos vai começar valendo 0, tá? Toda vez que ele entrar nesse if, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o baratos. Baratos mais 1. Por quê? Porque se o preço é menor ou igual do que eu posso pagar, ele está barato. Entendeu? Então o barato começa valendo 0. E se ele tiver barato, ele aumenta 1. Caso ele não esteja barato, caso ele seja maior do que eu posso pagar, o preço, ele não vai entrar no if. Então o baratos não vai aumentar o valor. Olha a diferença, gente, do baratos e do 1. Do i, desculpa. Tá? O i, ele vai ser executado toda vez dentro do while. Então se o while for executado 5 vezes, o i ele vai aumentar 5 vezes o valor. Tá? Se o while for executado 1000 vezes, o i vai aumentar 1000 vezes o valor. O baratos não. O baratos ele só vai aumentar... Eu sempre falando baratos. O baratos ele só vai aumentar quando o produto entrar nesse if. Tá? Quando o preço atual for menor que o limite. Ou seja, quando ele realmente estiver barato. Tá? E agora aqui embaixo eu vou escrever. Repara que aqui eu vou imprimindo aqui dentro, né, o valor do atual do produto. Vou botar o fim do while aqui para vocês verem que existe fim do while. E aí fora do while eu vou colocar um print dizendo o seguinte, ó. Encontramos tantos... Nossa, eu escrevi encontramos tudo errado. Encontramos... Nossa! Tantos produtos abaixo de... Vou botar o preço aqui, do limite. Olha só, formate, né? Vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. O primeiro valor que eu quero colocar aqui é o baratos. E o segundo é o limite que o cara quis informar. Vamos testar agora? Vamos lá, ó. Primeiro produto eu vou botar em ordem bagunçada agora, tá? 49,99, 19,99, 29,99, 9,99, 39,99. Mesma coisa, vou botar 30. 30. Olha como a lista está bem bagunçada agora. Não tem importância. Olha só. Vou escrever o produto aqui preço. 30. Repara que ele vai listando na ordem que está cadastrado. Então ele vai listar primeiro esse aqui, ó.
É menor que 30? Não, faz nada. E o baratos não aumenta. O baratos está zero. Essa mão corresponde ao baratos. 19,90. 19,99. É menor que 30? É. Então ele imprime e aumenta o baratos. 29,99. Imprime. Ele é menor que 30, né? Imprime e aumenta o baratos. 9,99. É menor que 30? É. Imprime, aumenta o baratos. Imprime e aumenta o baratos. 39,99. É maior que 30? Quer dizer, é menor que 30? Não é, é maior. Então ele não imprime e não aumenta o baratos. No final, o baratos valeu quanto? 3. Tá? Então, ó, encontramos 3 produtos abaixo de 30 reais. Minha língua tá enrolada hoje. A dicção tá péssima. Bebi muita água. É o tempo seco. Beleza? Então, é basicamente isso que eu posso falar pra vocês. Explicar pra vocês, tá? Os exercícios que estão aqui, basicamente, são isso, tá? Só esse último que vai ser um pouquinho diferente, mas vocês estão acostumados a fazer um menuzinho já, vocês já fizeram isso com carros, né? E a diferença é que vocês vão ter que usar mais funçõezinhas. Vocês vão usar o append para inserir, vão usar o remove para remover o último, vão usar o pop para remover um específico e vão usar o insert para inserir o específico, né? E também o buscar, o ver, o listar, tá? Esse aqui é o mais dificilzinho, assim, não difícil. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha só. Faça um programa que permita a leitura de nome de 5 pessoas e armazene os nomes de uma lista. Já fizemos isso aqui agora. Após isso, o algoritmo deve permitir a leitura de mais um nome qualquer e depois escrever a mensagem achei. É parecido com o que a gente fez aqui agora, tá? Se o nome estiver entre os 5 nomes lidos anteriormente na lista, tá? Ou não achei, caso contrário. Se você não achar, escreve não achei. A gente fez isso aqui algumas vezes hoje, tá? Criar uma lista chamada tabuada com os valores de 1 até 10. A seguir, peça o número ao usuário e multiplique cada número da lista pelo número informado e o armazene no lugar do número antigo. Ao final, mostre a lista modificada com o resultado da tabuada. Então, ó, você vai criar uma lista chamada tabuada e você mesmo vai colocar na mão os valores de 1 a 10. Só ver isso aqui, ó. Tabuada igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer isso, tá? Não é o usuário, não. E aí, você vai pedir para o usuário falar se ele quer multiplicar por qual. Aí ele, eu quero tabuada do 5. Beleza. Então você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o primeiro elemento da lista por 5, segundo por 5, terceiro, quarto e assim por diante. Como você vai fazer isso? Percorre a lista, gente. Percorre olhando um por um e multiplica e guarda o valor no mesmo lugar. Nossa, Daniel, como é que eu vou guardar o valor? Tabuada, posição 0. Vai receber tabuada, posição 0, vezes o número que o usuário informou. Por exemplo, tá? Se o número for 5, que vai ser 5, né? Então no final, tabuada 0 vai valer quanto? 5, porque antes ele valia 1. Tá? Crie uma lista e peça 5 números ao usuário para preencher a lista. Ao final, percorra a lista e encontre o maior número. Mesma coisa, tá? Só que agora a lista vai encher pelo usuário, igual a gente fez agora com os preços. Vai pedir para o usuário encher a lista, ele vai encher a lista. No final ele vai pedir um número. Na verdade, vai pedir número não. No final você vai falar qual é o maior número. Daniel, como é que eu faço para descobrir o maior número? Se vira, tá? Raciocina. Programação é lógica, gente. Tá? Você tem que pensar. É igual resolver esses testes de QI que a gente tem na internet, por aí. Tá? Cara, é só você pensar no mundo real. Como é que você faz para descobrir quem é a maior pessoa?
ali na sua frente, sabe? Qual é a... Você tem um monte de coisa, um monte de lata, qual é a lata que é mais pesada? Como é que você faz para descobrir? Tá? Tem um monte de cachorro, qual cachorro pesa mais? Tem mais de um cachorro? Segura seus cachorrinhos lá, vê qual é mais pesadinho. Aí você olha como é que você fez para descobrir e faz a mesma coisa no programa. Crie duas listas, uma chamada pares e uma chamada ímpares. Você vai criar a lista e deixar ela vazia, tá? Aí você vai pedir para o usuário para informar 10 números. E cada vez que o usuário informar um número, você vai colocar na lista específica. Ao final, imprima as duas listas, uma em cada linha. Então você vai criar uma lista par e lista ímpar. Pede para o usuário um número. 10 é o que? Par. Coloca na lista par. 5 é o que? Ímpar. Coloca na lista ímpar. 3 é o que? Ímpar. Coloca na lista ímpar. Só isso, tá? Só colocar na lista certa. Tá fácil. E por último, esse aqui é o mais trabalhoso, mas não é difícil também. Você vai criar um programa que possua uma lista de nomes. Você pode dar o nome que você quiser na sua lista, tá? Inicialmente vazia e permite realizar as seguintes operações da lista. Aí você vai fazer um menuzinho, igual você fez com o carro lá. Se o cara digitar mais, você vai pedir para ele, insira o elemento na lista. Aí ele coloca lá, José, dá Enter. Aí você coloca o José na lista. Tá? Ele quer colocar um elemento em uma posição específica. Coloca mais. Se quer colocar o José na primeira, outra pessoa na primeira opção, mais, tá? Mais. Qual posição você quer colocar? Quero colocar na posição 0. Qual é o nome dessa pessoa? Bruno. Coloca o Bruno na primeira posição. Tá? Mesma coisa. Com o remove, você vai remover o cara da posição certa, remover o último. Procurar. É só ficar de olho aqui e ver como você faz para remover um item em posição específica. Isso aqui não vai usar não, juntar duas listas. Adicionar item. Só olhar aqui ó, os comandos que a gente tem. Tá bom? Aumenta uma posição na lista e multiplica pelo número informado. Dá certo? Não precisa aumentar a posição da lista. Eu quero que altere os valores da lista atual. Tá? É tipo quando você assiste um filme na Netflix lá e dá uma nota pro filme. Certo? Você não aumenta uma posição na lista, você altera a nota daquele filme. Certo? Eu falo certo muitas vezes, né? Petição pro Daniel prestar todos os cachorrinhos dele no final da aula. Hoje não, porque elas não estão aqui dentro. O dia que elas estiver aqui dentro eu mostro pra vocês. Tá? E tem uma delas que tá doentinha também. A gente levou no veterinário ontem, levou semana passada. Tomara que ela melhore logo. Então não tô podendo mexer muito com ela. Tá? Ela tá com a perninha meio machucadinha. Na hora de ver os preços dos produtos, estou mostrando o produto a partir do 0. Já consertou. No lugar do 0 pode colocar o i? Sim, você vai colocar o i no lugar do 0. Eu fiz o 0 aqui na tabuada só para exemplificar. Você vai colocar o i. Tá bom? Muito bem observado, Felipe. Passam os exercícios usando listas. Passam os exercícios de lista usando intervalos. Mais pra frente eu passo, tá? Vamos pro básico primeiro. Tem muita gente com dificuldade no básico. Tá bom? Então é isso. Tá? Eu vou terminar a aula aqui. Vou hospedar lá no YouTube e vou colocar o link pra vocês lá no Classroom. Certo? Semana que vem acaba o trimestre, né? Tá tudo como planejado. Na verdade não tá como planejado porque eu ia na aula que vem. Talvez na aula que vem eu fale já sobre esses outros tipos de lista. Mas é tranquilo, tá? Tão bem encaminhado. A ideia é a gente terminar listas no final do segundo trimestre. Terminamos listas. Terminamos assim, né? Estão fazendo ainda o trabalho. Façam aí a lista hoje, quem não terminou. Façam semana que vem. Daniel, já mandei a lista. Mas agora que eu vi que eu errei o negócio, você explicando aqui eu entendi. Posso mandar de novo? Pode, tá? Eu só vou corrigir na semana que vem. Na quinta-feira que vem. Então você pode mandar até lá, tá? Não tem problema. Ah, Daniel, eu já mandei. Cara, já mandou, show. Parabéns, tá? Vai curtir sua vida, vai fazer lista de física. Eu tenho certeza que tá enorme lista de física, matemática, química. De boa. Ótimo. Nossa, Daniel, mandei errado. Não tem problema. Manda de novo, tá? Eu vou corrigir só semana que vem, para dar tempo de vocês corrigirem
baseado nessa aula. Eu não mandei ainda. Manda, né? Só não passa de ano. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Ainda bem que é 100 com S. Se fosse 100 com 100, seria complicado. Não. Que bom. Então é isso, pessoal. Eu acho que esses exemplos aqui já dão uma ajuda para quem não estava conseguindo entender muito bem como é que você percorre a lista e tal. Tá? Normal isso acontecer, igual eu falei para vocês. Lista é uma parada que muita gente dá uma travada, certo? Porque é complicado, né? Você primeira vez, tá? Mas eu garanto pra vocês, não é difícil, certo? Tem coisa que é difícil que eu falo pra vocês, gente, isso é difícil, presta atenção, tá? Isso aqui não é difícil. Se fosse eu falava. É porque é novidade, certo? Mas isso aqui não é o difícil, tá? Tem coisa que você faz com lista que é difícil, óbvio. Mas percorrer lista não é complicado. É normal que vocês estejam com dificuldade nesse início, mas garanto pra vocês que não é a pior coisa que vocês vão ver, tá? Tem coisa muito pior que vocês vão ver. Aula de motivação, autoajuda. Então é isso, tá? Vou ficando por aqui. Vamos ver se tem gente ainda online. Tem, 24 pessoas. Obrigado por estarem presentes. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Um bom final de semana aí. Boa resto de quinta. Resto não, tá no começo da quinta ainda, né? Boa quinta-feira. Bom TBT pra vocês. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá? Tem vezes que eu respondo, tem vezes que eu não respondo, mas às vezes eu respondo. E é isso, tá bom?